Olá, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, conselho para toda a vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos aqui para mais uma vez falar sobre Deus, a palavra do Senhor Jesus, CTV, conselho para toda a vida. Mas antes, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, deixar seu like, a curtir esse vídeo, a comentar ele e a compartilhar com um amigo, com um grupo, com a família. Compartilhe com alguém. Juntos vamos levar o evangelho um pouco mais longe. O livro hoje é o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e o versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E todos foram cheios do Espírito Santo. É sobre ele que nós vamos falar hoje, sobre o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Ora, quem é o Espírito Santo? Você já fez essa pergunta porque alguém por aí diz que o Espírito Santo é apenas uma força ativa de Deus? Alguém por aí desclassifica o Espírito Santo como alguém da Trindade. Ele não é divino, não faz parte da Trindade, nem acredita nele. Mas quem é o Espírito Santo, afinal de contas? O Espírito Santo não era tão conhecido como hoje nós vemos. Ele era uma das menos pessoas conhecida entre as pessoas da divindade, ou a trindade aí. Ele era menos conhecida. Até que aconteceu Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2 a seguir. Não que o nome dele, não que ele não seja citado no Velho e no Novo Testamento antes do Atos dos Apóstolos. Não, era citado, mas não tinha assim um conhecimento abrangente. Os cristãos da época não tinham tanto esse conhecimento a respeito da terceira pessoa da Trindade. Mas em Atos do Apóstolo, quando 120 pessoas estão reunidas, obedecendo aquilo que Jesus disse para 500 pessoas, lembra? Jesus que disse isso a 500 pessoas: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. No meio do caminho, estamos aí contando a festa do Pentecoste, faltava 10 dias para o final, porque Pentecoste quer dizer 50, são 50 dias aí de festa, e agora faltava 10 dias para acabar, quando Jesus foi levado aos céus, assunto ele no céu. Então agora as 500 pessoas que vão para Jerusalém, até o final dos 10 dias, só fica 120 pessoas. E quando as 120 pessoas estão reunidas, unanimemente em oração, falando com Deus, conversando e pedindo aquilo que Jesus tinha falado a eles, que ele seria revestido do Espírito Santo de Deus. E de repente veio do céu como um som de um vento. Veja que não foi um vento, foi um som como de um vento, veemente e impetuoso, um vento forte, energético, que vem com muita urgência sobre eles. E todos foram cheios, verso 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. A partir de agora, a obra redentora do Espírito Santo de Deus começa a ser espalhada ao mundo. O mundo começa aí a ter conhecimento a respeito do Espírito de Deus. O Espírito Santo, rigorosamente, não é um nome apelativo, e sim um título descritivo da sua natureza. Ora, Espírito de Deus, da sua missão principal é santo, que é de nos santificar nesse século presente. Logo, entendemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Você entendeu isso? Logo, entendemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. As pessoas falam que ele é uma pessoa, e isso é verdade? Ele é uma pessoa? Como assim? Como assim ele é uma pessoa? Sim, isto é verdade. O Espírito Santo é uma pessoa. Afinal de contas, como é que nós identificamos uma pessoa? Não é pela sua personalidade? Não é pela personalidade dela que conseguimos identificar que ele não é um robô, que não é algo, qualquer coisa por aí, mas sim uma pessoa? Não é dessa forma? Afinal de contas, o que é personalidade?
Personalidade é um conjunto de atributos de várias categorias que caracterizam uma pessoa. No seu aspecto psíquico, olha, a personalidade consiste de intelecto, sensibilidade e vontade. Os três chamamos de inteligência, afetividade e autodeterminação. O Espírito Santo não é diferente. Ele tem essa triplicidade de atributo. Exemplo, olha, vamos entender isso. Vamos ler a Bíblia? A Bíblia vai falar para nós lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 2 e versículo de número 11. Eu quero ler com você aí 1 Coríntios, capítulo 2 e verso 11. Se você estiver com a sua Bíblia, abre ela aí, vamos ler junto. Se não tiver, escute essa leitura. Capítulo de número 2, versículo de número 11 de 1 Coríntios. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele habita? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Estou falando de intelecto, de conhecimento, de forma de pensar. Eu estou falando de inteligência. Quem é que sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Intelecto. Intelecto. E o Espírito Santo, ele sabe as coisas de Deus. Aqui o apóstolo Paulo está relatando isso para nós. Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então o Espírito Santo tem intelecto. O Espírito Santo, lá no livro de Efésios, no capítulo de número 4, 30, vai falar de sensibilidade. É aquilo que o ser humano tem para ele ser identificado como um ser humano. E o Espírito Santo tem sensibilidade? Vamos ler Efésios, no capítulo de número 4 e versículo de número 30. Olha o que diz a palavra do Senhor Jesus. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no quais estão selados para o dia da redenção. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Falando de sensibilidade, o ser humano não tem a capacidade de se entristecer? Ouviu uma notícia ruim, não se entristece, não chora? Pois é, se algo não deu certo para ele, ele não fica triste também? Sentimentos, sensibilidade. O ser humano tem essa sensibilidade e o Espírito Santo também não é diferente. Ele tem sensibilidade, meu irmão. Ele é sensível e por isso está relatado dentro da Bíblia Sagrada, nas cartas ao Éfeso, a Efésios, dizendo para nós: não entristeçai o Espírito Santo de Deus. Ele é uma pessoa e ele fica triste. Tantas vezes o Espírito Santo quer usar você, tantas vezes o Espírito Santo quer te ajudar, mas nós não deixamos ele nos ajudar. E acabamos entristecendo ele. Não faça isso, meu irmão. Cuidado para não entristecer o Espírito Santo de Deus. No livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 12, e versículo de número 11. Vamos ler. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 11. Olha a palavra do Senhor dizendo para nós aí a respeito do Espírito Santo. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu vou refrisar, mas um só, e o Espírito é o mesmo que opera em todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Para completar aqui o que nós estamos falando
E estamos falando aí que para entendermos uma pessoa, essa pessoa tem que ter vontade, tem que ter sensibilidade e tem que ter intelecto para ser uma pessoa de verdade. O Espírito Santo, nós já falamos que ele tem intelecto, já falamos que ele tem aí sensibilidade e agora estamos falando que ele tem vontade. Vamos ver o livro de Romanos, no capítulo 8, versículo de número 27. Romanos, capítulo 8, verso 27, só para complementar esse versículo. Ó, versículo de número 27, olha o que diz a palavra do Senhor. E aquele que examina os corações sabe, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Eu estou falando que o Espírito Santo também tem vontade, ele que opera todas essas coisas, lá em 1 Coríntios, que nós vemos que o apóstolo Paulo está relatando a respeito dos dons, das atividades do Espírito, ele opera em todas estas coisas, sendo o mesmo Espírito que ele dá a cada um segundo a sua vontade, ou ele reparte a cada um como ele quer, ele dá a cada pessoa como ele quer, ele tem vontade. Se ele dar segundo o seu querer, é porque ele tem vontade, e aqui em Romanos está relatando para nós, olha, 27, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção. Eu estou falando de vontade, de querer, de pensamento, sabe qual é a vontade, sabe qual é a intenção, sabe qual é o pensamento do Espírito. Veja que Espírito aqui não está com E minúsculo, porque todas as vezes que você encontrar Espírito com E minúsculo dentro da Bíblia, está falando do Espírito do homem, mas todas as vezes que você encontrar dentro da Bíblia o Espírito com E maiúsculo, está falando do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então ele tem vontade, não é eu que falo do Espírito Santo, intercede por mim aí ao Pai, não, é pela vontade dele que ele intercede por nós ao Pai. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Então é verdade que as pessoas falam que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele tem personalidade. Nós estamos falando do Espírito de Deus. Ora, aonde ele habita, aonde o Espírito Santo habita, no início de tudo, lá no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Está falando de Elohim. Elohim está falando do nome de Deus, que estamos aí no plural, não é singular, mas sim plural. Então logo entendemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estava ali. No princípio criou Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, os céus e a terra. Temos aí, e logo entendemos, no versículo de número 2, quando a terra está destruída, então logo entendemos que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Verso 2, então a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Logo, quando o homem é formado também, entendemos que o homem está junto com o Espírito de Deus, porque ele via Deus, conversava com Deus, dialogava com Deus, e quando o pecado agora atinge o homem perde essa virtude, perde esse privilégio ou essa alegria de estar com Deus, de andar com Deus e de ver Deus. E é tão verdade isso que lá na frente o Senhor vai dizer que o meu espírito não se contenda para sempre com o homem, e o homem vai ser reduzido à sua idade de vida, até chegarmos então que o homem viverá até os 70 anos. E logo entendemos que apenas uma classe de pessoas no Velho Testamento tinham direito ou poderia receber a presença do Espírito de Deus. Quem eram essas pessoas?
Quem recebia? Aonde o Espírito Santo habitava? Logo aos céus. Mas ele descia por um período de tempo sobre o homem, e então ele usava reis, profetas ou sacerdote. São as 3 categorias que recebe agora o Espírito de Deus, o Espírito Santo. São os reis, profetas e sacerdotes. São eles as pessoas que podem receber e ninguém mais. O Espírito Santo vem, desce sobre o homem, ou sobre o homem, usa-o e depois retorna aos céus. É isso que acontecia no Velho Testamento. Nós entendemos agora que Jesus vem. Quando Jesus vem, ele é o Paracleto, então para os homens. Mas então ele diz: eu vou para o Pai e não vos deixarei órfão, enviarei outro Paracleto para vocês, enviarei outro Consolador, alguém semelhante a mim, que ficará convosco até a consumação dos séculos. Ele vai estar com vocês. E quem é ele? Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, vai relatar isso para nós, que 500 pessoas estão vendo Jesus ser recebido aos céus, até que uma nuvem oculta ele. Quando a nuvem oculta, o que acontece acima das nuvens é revelado no livro de João, lá em Apocalipse, é revelado também em Daniel, o que acontece quando a nuvem oculta Jesus. Mas outro dia falamos sobre isso, mas vamos falar o que acontece na terra quando a nuvem oculta Jesus. A Bíblia diz que 2 anjos olha para os homens que estão embaixo, diz: varões galileus, o que vocês estão olhando? O mesmo Jesus que está sendo recebido aos céus virá do mesmo modo para vocês. Mas agora vocês precisam obedecer a ordem que ele disse. Qual é a ordem que ele disse? Ficai em Jerusalém. As 500 pessoas estão agora em Jerusalém. Só que no decorrer dos dias, apenas 120 continua crendo e acreditando, ou por causa dos afazeres, a maioria se volta para os seus afazeres, ou por causa das suas atividades, deixam Jerusalém ou vão para suas casas, mas não estão reunidos agora. Mas tem 120 crentes que estão esperando, que estão aguardando aquilo que Jesus disse. A descida do Espírito Santo, que revestiria eles, que estaria com eles, que então daria sabedoria quando vocês não saberem como falar ou como pronunciar, de onde vocês estiverem sendo pressionado por alguém que aparentemente, sumidamente de vocês, a minha palavra, aquilo que eu disse, aquilo que eu ensinei, o Espírito do Senhor Jeová ensinará ou lembrará vocês como convém falar e como deve ser as suas atitudes. Ele vos fará lembrar daquilo que vocês leu, daquilo que vocês ouviu. Então eles estão aguardando a descida do Espírito Santo, quando no último dia da festa, 50 dias do Pentecoste, no último dia, a Bíblia é taxativa em dizer para nós, eu vou abrir a Bíblia e ler para você, no último dia, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente, muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se repartiam e repousavam sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito o capacitava para que o falasse. E havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo, e ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa por aquilo que estava acontecendo ao ouvir falar em sua própria língua. Irmão, o que acontece aqui é o mover desse Espírito Santo de Deus. É o mover dele que enche toda a casa, que enche as pessoas. É interessante isso, porque assim na Torre de Babel
temos Deus dizendo: desçamos e confundimos homens, vamos confundir eles. A Bíblia diz que então é dado aos homens, cada um tipo de língua, aonde eles não conseguem entender a si próprio, e por isso a Torre de Babel não pode dar continuidade à sua construção. Agora temos a repartição, a divisão, a separação dos homens, mas no dia de Pentecoste, o que acontece não é a separação, é a união. Se na Torre de Babel temos separação, no Pentecoste temos a união, porque o Espírito de Deus é isso, ou ele veio para isso, para santificar e não para trazer desunião. Quem vem para trazer desunião no meio do seu povo é o adversário por causa do pecado, é as vossas iniquidades que faz separação entre vós e o vosso Deus, mas o Espírito de Deus veio para quê? Para que nós nos arrependemos dos nossos pecados, porque é ele que nos convence. Outra hora falaremos sobre isso. Ele que nos convence dos nossos maus caminhos, e então ele une o homem a Deus. Ele faz com que todos começam a entender a língua que essas 120 pessoas estão falando. Alguns têm eles como embriagado, não é isso? Se lemos, vamos entender. Mas Pedro toma a palavra e diz: irmãos, não é sobre embriaguez do vinho que há contenda. A essa hora do dia, não dá para alguém estar embriagado. Não, para alguém estar embriagado a essa hora do dia, teria que ter passado a noite inteira bebendo. E nós não passamos a noite inteira bebendo. Não, o que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma profecia. O Espírito do Senhor está sendo derramado sobre nós, e nós estamos sendo impactados pela sua glória. Oh, aleluia! Logo entendemos que a partir de agora o Espírito do Senhor Deus não habita apenas sobre reis, profetas e sacerdotes. Não! O Espírito do Senhor Deus agora habita dentro de nós. O Espírito Santo não habita sobre, mas ele habita dentro da gente. Ele está dentro de nós agora, meu amigo. O Espírito do Senhor, ele está dentro de nós. Ele quer habitar dentro a vida da sua casa, porque é isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não entendei vocês que agora vós sois templos e morada do Espírito Santo de Deus. Somos templos de Deus. Ele quer habitar dentro da sua vida. Por isso, eu quero chamar sua atenção dentro desta palavra, aonde ele habita. Você já o recebeu? Se você já o recebeu, amém. Se ainda não recebeu, é tempo de você levantar a mãozinha para cima, aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador. Deus abençoe, e eu quero orar por você nesse instante. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça e vamos falar com Deus. Pai das luzes, em tua presença nós estamos. Te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia estende de geração a geração. Deus, entendemos dentro desta palavra, de uma forma bem simplificada, que o Espírito Santo é uma pessoa, habita dentro de nós, quer habitar dentro desse homem e desta mulher, quer fazer a obra que ele veio para fazer, que é santificar, que é purificar, que é libertar e convencer o homem dos seus maus caminhos. Por bondade, Espírito Santo, invade esta casa, invade esta vida, Senhor, com a permissão deles. Se eles estão permitindo, escreva o nome dele no livro da vida e apaga o nome do livro da morte. É no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe tua família. Eu te aguardo no próximo CTV, aqui na segunda-feira, Conselho para toda a vida. Deixa eu só lembrar que toda sexta-feira, às 19 horas da noite, estamos aqui com uma palavra para a família. Vem conosco, sexta-feira, às 19 horas da noite. Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família.